Você orou, não é mesmo? Você me pediu para falar. Você sussurrou em meio às lágrimas: Deus, é você ou apenas meus pensamentos? Mas e se eu lhe dissesse que minha voz esteve próxima o tempo todo, suave, constante, inconfundível, mas escondida sob o clamor da sua própria mente? E se o silêncio que você tem temido nunca tenha sido silêncio, mas o lugar onde eu esperei que você finalmente discernisse? Por muito tempo, você confundiu meu sussurro com sua preocupação. Você confundiu as mentiras do inimigo com sua intuição e seu próprio medo com cautela divina. Eu vejo isso toda vez que você duvida de si mesmo, toda vez que se pergunta se eu me afastei. Mas esta noite, peço que você fique. Não se afaste deste momento. Porque nos próximos minutos, revelarei a diferença entre seus pensamentos e a minha voz, como me ouvir claramente, como caminhar guiado pela paz em vez da confusão. Você tem buscado discernimento espiritual. Essa capacidade de separar o que vem da voz de Deus do que vem da voz do inimigo. Você tem buscado paz interior, mas seus pensamentos têm estado em guerra. Você tem desejado direção divina, mas o barulho do mundo abafou o meu chamado. No entanto, eu lhe digo, aquele que aprende a ouvir não viverá mais em dúvida. Meu relacionamento com você não é distante, é pessoal, íntimo, como um pai falando face a face com seu filho. Não estou me escondendo de você. Estou treinando você para ouvir. Cada pensamento que se agita em seu coração não é seu. Alguns são sementes plantadas por mim, gentis, firmes, nascidas da verdade. Outros são armadilhas sussurradas pela escuridão, destinadas a desviá-lo através do medo, da culpa ou do auto-engano. A batalha entre a carne e o espírito é real, mas é no seu silêncio que você saberá qual voz pertence a mim. Esta mensagem não é apenas mais um ensinamento, é um encontro divino. Estou chamando você para permanecer até o fim, porque antes que este encontro termine, você sentirá algo mudar. A confusão começará a se dissipar e uma consciência sagrada surgirá dentro de você. Você começará a reconhecer o meu tom, a mesma voz que chamou Abraão, que confortou Elias em um sussurro suave, que ainda fala àqueles que me buscam no lugar secreto. Fique comigo agora. Nesta revelação, você aprenderá a ouvir a Deus sem medo, a caminhar com clareza espiritual e a viver com uma mente renovada. Você não mais perguntará: sou eu ou és tu, Senhor? Porque você saberá. As ovelhas que ouvem a minha voz reconhecem o som do seu pastor. Este é o seu momento de restauração. Não desvie o olhar. Pois, ao ouvir estas palavras, estou atraindo você para mais perto, não de uma ideia, mas da intimidade com o Espírito Santo. Se você já ansiou pela verdadeira libertação da dúvida, é aqui que ela começa. Atenção! É agora. Fique até o final. O que vou revelar a seguir não só abrirá seus ouvidos, como também despertará seu espírito. Se você puder sentir minha presença agora mesmo, diga em seu coração: 1111, e eu estou ouvindo. Você vive cercado de ruído. Não apenas o som de pessoas, telas ou demandas intermináveis, mas o ruído dentro da sua própria mente. Todos os dias você acorda carregando um peso sem nome. Você se pergunta se o que sente é uma direção divina ou simplesmente ansiedade. Você reza por respostas, mas quanto mais pensa, menos ouve. E eu, o Senhor, seu Deus, vejo como você se esforça para distinguir entre a voz de Deus, seus próprios pensamentos e a voz do inimigo. Tenho observado você sentado em silêncio, percorrendo distrações, esperando por um sinal que acalme seu coração. Você repete decisões, conversas e erros, buscando a minha confirmação, mas a dúvida o persegue como uma sombra.
Às vezes, você acredita que estou falando, mas o medo rapidamente sussurra: e se eu estiver errado? Você começa a questionar tudo: o impulso de perdoar, o impulso de agir, a quietude que lhe diz para esperar. Você vive preso entre a convicção e a confusão, a carne e o espírito, a fé e o medo. Você sabe por que esta batalha é tão forte? Porque o inimigo não precisa destruí-lo completamente, ele só precisa fazer você duvidar da minha voz. Quando o seu discernimento espiritual está turvo, ele ganha acesso à sua paz. A voz do inimigo é sutil, ele disfarça mentiras com palavras que soam quase santas, quase corretas, quase amorosas. Ele fez isso desde o início, distorcendo as minhas palavras no jardim, transformando-a: não comerás. Sim, foi isso mesmo que Deus disse? Assim como em Gênesis 3:1, a pergunta da serpente ainda ecoa em seus pensamentos, fazendo você questionar se aquele que o ama é realmente confiável. E assim, você começa a se apoiar no seu próprio entendimento. Você analisa cada sentimento, cada circunstância, até que o peso dos seus pensamentos abafe o meu sussurro. Você chama isso de pensar demais, mas é mais do que isso, é auto-engano, nascido do medo. Você quer controle porque o controle parece mais seguro do que a confiança. No entanto, em seu esforço para ter certeza, você fecha a própria porta por onde a minha paz entra. Vejo como o mundo ensina você a confiar na lógica e na emoção, a seguir seu instinto, a ouvir seu coração. Mas lembre-se, seu coração pode enganá-lo quando não está ancorado na verdade. A voz do inimigo fala por meio da bajulação, da culpa, da urgência que pressiona em vez da paz que guia. Ele lhe diz que você falhou muitas vezes, que você já foi longe demais, que estou cansado de perdoá-lo. Mas não me canso da misericórdia. Nunca me cansarei. O que você chama de silêncio é frequentemente a minha proteção, mantendo imóvel até que seu espírito reconheça a diferença entre a minha calma e o caos do inimigo. Cada tempestade que surge dentro de você, cada onda de culpa e medo, cada noite inquieta, cada pensamento ansioso, não é um sinal de que eu o abandonei. É um sinal de que seu espírito está em guerra. O conflito entre carne e espírito não é punição, é o campo de batalha onde estou lhe ensinando a discernir. Você está aprendendo a ouvir além da emoção, além da lógica, além da superfície do som. Mas o perigo aumenta quando você começa a rotular seus pensamentos como meus sem testá-los. Muitos caminham enganados, acreditando que cada sentimento de impulso ou medo é minha direção. Dizem: Deus me disse, mas não esperaram em oração o tempo suficiente para ouvir o meu tom. Movem-se, falam, decidem, e depois se perguntam por que seu caminho parece vazio. Confundem o próprio eco com a minha instrução. Você também sentiu esse vazio. Você seguiu o que pensava ser o meu chamado, apenas para encontrar confusão no final. E então a vergonha veio, sussurrando que você é indigno de me ouvir novamente. Essa vergonha não veio de mim. Essa vergonha é a arma do acusador, destinada a silenciá-lo completamente. Ele sabe que, uma vez que você reconheça a minha voz de Deus claramente, a influência dele será quebrada para sempre. Há momentos em que você sente a minha intimidade com o Espírito Santo, quando uma paz além da razão o preenche, quando até a sua respiração desacelera porque algo sagrado toca. Mas então um pensamento o interrompe, dizendo: isso é só emoção. Vai passar. E você acredita, deixando a dúvida roubar o que era sagrado. Você chama isso de coincidência quando eu envio um sinal. Você chama isso de imaginação quando eu falo suavemente ao seu coração. No entanto, eu nunca parei de falar. Não é a minha ausência que você sente, é a interferência de muitas vozes sobrepostas à minha.
Essa confusão cria distância. Você começa a temer o meu silêncio, a desconfiar da sua própria capacidade de ouvir a Deus. Você começa a orar menos porque acha que não é espiritual o suficiente. Você diz a si mesmo que a minha voz é para pastores, profetas, santos, mas não para você. No entanto, você não leu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem? João 10:27. Você é essa ovelha. Você é meu. Mas você cercou seu espírito com tanto barulho que o meu chamado soa fraco. Você me buscou em lugares barulhentos, em momentos de desespero, mas raramente me encontra no silêncio. Você preenche seus dias com atividades, suas noites com telas e seu coração com comparações sem fim. Você tem mais informações do que qualquer geração anterior, mas menos clareza espiritual. Você busca sinais e confirmações, mas ignora o sussurro que diz: aquietai-vos e sabei. Você quer minhas respostas rapidamente, mas não se demora o suficiente para ouvir a linguagem da paz. É assim que o inimigo vence, não pela força, mas pela distração. Ele sabe que você anseia por aprovação, então usa sua necessidade de estar certo para mantê-lo inquieto. Ele conhece suas feridas mais profundas, então imita o meu tom para falar em sua dor. Ele sabe como soar como conforto, mas seu conforto nunca dura. Minhas palavras trazem paz interior, as dele trazem alívio temporário seguido de arrependimento. Minhas palavras restauram, mas dele corroem. Minhas palavras libertam, mas dele aprisionam. O perigo, amado, não é que você não me ouça. É que você pare de acreditar que pode. O perigo é viver uma vida guiada pela voz mais alta em vez da mais verdadeira. E quando isso acontece, seu propósito espiritual se obscurece. Você começa a viver de forma reativa, guiado pela pressão, emoção, circunstância, em vez de relacionalmente, através da intimidade com o Espírito Santo. Mas não te abandonei à confusão. Estou te aproximando, mesmo através da tua dúvida. Cada passo em falso tem sido uma lição de reconhecimento. Cada silêncio, um chamado para uma escuta mais profunda. Pois o que mais desejo não é obediência cega, mas relacionamento, uma conversa diária onde você aprende a distinguir entre pensamento e verdade, medo e fé, barulho e sussurro. Se você está ouvindo agora, já sente. Há uma agitação em seu espírito, uma consciência silenciosa de que esta mensagem não foi aleatória. Sou eu, ensinando você a ouvir novamente. O processo custará seu conforto, mas lhe dará paz. A confusão com a qual você conviveu não é seu destino, é seu campo de treinamento. E em breve, você verá que eu estive falando o tempo todo. Fique aqui. Não tenha pressa. A revelação que se segue abrirá seus ouvidos interiores. Você verá porque o discernimento é a porta de entrada para a liberdade, porque o silêncio não é punição, mas preparação. A diferença entre seus pensamentos e a minha voz não está longe, está mais perto do que sua respiração. Mas antes que você possa ouvi-la claramente, preciso lhe ensinar a aquietar o mundo interior. Agora ouça, meu filho. Você viu a confusão que obscurece o mundo, a batalha mental que o faz questionar a verdade. Você viveu o barulho e a dúvida. Mas eu não revelei sua luta para deixá-lo nisso, eu estou lhe mostrando a saída. Porque da mesma forma que o inimigo sussurra para confundir, eu falo para esclarecer. Da mesma forma que o medo tenta paralisar, a voz de Deus vem para guiá-lo adiante com uma paz interior inabalável. Você me pergunta, Senhor, como posso saber quando é você? E eu respondo, você me conhecerá pelo fruto que minhas palavras produzem em você.
Minha voz nunca o apressará, ela o realinhará. Ela não bajulará seu orgulho, ela restaurará seu propósito. A voz do inimigo exige, controla e condena. A minha convida, instrui e conforta. A diferença não está apenas nas palavras, mas no espírito que elas carregam. Um o deixa ansioso, lá. Outro o deixa paralisado. Quando falo, até a correção vem acompanhada de paz. Convicção sem vergonha. Redirecionamento sem confusão. Lembre-se do que eu disse a Elias em 1 Reis 19:12, eu não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. Esse sussurro ainda é a minha linguagem. Falo suavemente porque meu desejo é intimidade com o Espírito Santo, não distância criada pelo medo. Aqueles que andam perto de mim aprendem a ouvir além do volume, eles discernem o tom. Então, como você aprende a discernir? Começa não com a escuta de um som, mas com a renovação da mente. Seus pensamentos são o solo da revelação. Se estiverem cheios de preocupação, amargura e distração, minha semente não pode criar raízes. Mas quando você se aquieta, quando me convida para o seu pensamento, sua percepção muda. Discernimento espiritual não é ouvir mais, é ouvir com clareza. É aprender a me reconhecer em cada situação, no momento de pausa antes de uma decisão, na súbita sensação de paz que interrompe o medo, na escritura que surge em seu coração justamente quando você mais precisa dela. Eu não compito com o barulho, espero pela rendição. Você diz que quer ouvir a Deus, mas preenche cada silêncio com conversas. Você busca a minha direção divina, mas se apressa em passar do lugar de descanso. E se você parasse de pedir respostas e começasse a pedir presença? E se você confiasse que estou mais interessado em estar com você do que em lhe dar resultados instantâneos? Você passou anos pedindo, Deus, fala, e mais poucos momentos perguntando, Deus, o que o Senhor já disse que eu ignorei? Às vezes, você não precisa de novas palavras, você precisa de uma audição renovada. Minha voz já foi tecida em seus dias, naquele relacionamento com Deus que você quase desistiu, mas se sentiu impelido a consertar, naquela porta fechada que o decepcionou, mas depois o protegeu, naquele desejo silencioso de perdoar, mesmo quando o seu orgulho resistiu. Essas não foram coincidências, foram sinais da direção divina. Deixe-me revelar-lhe um segredo conhecido apenas por aqueles que andam em intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais você se aproxima de mim, mais a minha voz soa como os seus próprios pensamentos, porém purificada, firme, gentil. É por isso que o discernimento importa. A voz de Deus não lhe soa estranha, soa familiar, porque eu o criei à minha imagem. O problema não é que a minha voz se esconda, é que tantos ecos falsos tentam imitá-la. Esse é o dilema moral desta geração. Vocês confundiram volume com verdade, emoção com revelação, visibilidade com propósito. Você diz que quer que eu fale, mas está preparado para o que eu possa dizer? Posso lhe dizer para esperar quando quiser agir. Posso lhe pedir para perdoar quando quiser lutar. Posso lhe dizer para ficar em silêncio quando o seu coração arder para se defender. Minha direção frequentemente confronta a carne versus o espírito dentro de você, porque meu objetivo não é o seu conforto, é a sua transformação. Seguir a minha voz é confiar que a paz é mais poderosa que o orgulho, que a obediência é mais segura que o controle. Pergunte a si mesmo, a quais palavras você obedece com mais frequência? A voz que diz apresse-se ou a que diz fique quieto? Ao pensamento que acusa ou ao que conforta? Ao sussurro que envergonha ou ao que restaura? Esses não são sentimentos aleatórios, eles revelam em qual frequência seu coração está sintonizado. Você só pode ouvir o que valoriza.
É por isso que eu o convido de volta à oração, não como um ritual, mas como um alinhamento. A oração treina seu espírito para reconhecer o tom. Ela cria sensibilidade ao Espírito Santo e filtra as mentiras que imitam a verdade. Você acha que precisa orar com mais afinco, mas eu lhe digo, ore com mais calma. Sente-se comigo. Respire a minha paz. Deixe sua mente descansar até que seus pensamentos se acalmem como águas tranquilas. Então, ouça. Minha voz de Deus surgirá de dentro, não como um grito, mas como uma certeza. Você não precisará forçá-la, ela fluirá naturalmente, porque vem do relacionamento com Deus, não do desempenho. Você pede clareza espiritual, mas teme perder o controle. Mas entenda isto, quanto mais clara minha voz se tornar, menos você dependerá do seu próprio entendimento. E isso parece rendição, porque é. O discernimento requer confiança de que a minha sabedoria é superior, mesmo quando desafia a lógica. Lembre-se de Mateus 26:41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para discernir verdadeiramente, você precisa alimentar o seu espírito e silenciar a sua carne. Então eis o que estou lhe ensinando: todo pensamento deve ser testado pela paz. Toda decisão deve passar pela quietude. Se o que você ouve lhe causa medo, confusão ou pressão, não vem de mim. Se o que o atrai para a humildade, o perdão e a liberdade, então vem. Minha voz de Deus é consistente com a minha natureza, em sempre amor, sempre verdade, sempre ordem. Agora imagine isto, e se, pelos próximos 7 dias, você escolhesse o silêncio em vez da reação? E se você treinasse sua alma a parar antes de falar, a ouvir antes de decidir, a orar antes de concluir? Você começaria a me ouvir não apenas em momentos de crise, mas no ritmo da sua vida diária. Você se libertaria da dúvida, porque suas decisões não viriam mais do medo, mas da fé. Coloquei esta sabedoria diante de você como um caminho iluminado ao amanhecer. Você não está tão longe da clareza quanto pensa. O inimigo quer que você acredite que me ouvir é algo complicado, reservado a poucos santos. Mas a verdade é simples: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não porque sejam perfeitas, mas porque estão próximas. Quanto mais você se aproxima de mim, mais reconhece que a paz não é uma emoção, é a minha assinatura. Não se preocupe com o quão alta a minha voz soa. Preocupe-se com o quão silencioso o seu coração está. Pois no silêncio, eu falo. E uma vez que você me ouvir ali, nunca mais confundirá a voz do inimigo. O barulho virá, os pensamentos se agitarão, mas o seu espírito saberá: este não é o tom do meu Pai. Em breve, você aprenderá a caminhar em um novo ritmo, lento o suficiente para ouvir, humilde o suficiente para seguir, corajoso o suficiente para confiar. Isso é discernimento espiritual, não saber tudo, mas conhecer aquele que sabe. Não temer o silêncio, mas me encontrar nele. E quando isso acontecer, seu relacionamento com Deus não será mais distante, será face a face, como em Êxodo 33:11, onde falei com Moisés como um amigo. Este é o início da renovação da mente. Você está sendo treinado não apenas para me ouvir, mas para pensar comigo. Para deixar que cada pensamento seja filtrado pelo amor, pela paz e pelo propósito. Fique comigo. A próxima revelação não apenas confirmará o que você ouviu, mas também transformará sua maneira de viver. Agora ouça-me, amado. Porque tudo o que você passou, em cada silêncio, cada confusão, cada lágrima que caiu enquanto você perguntava: Deus, por que não consigo te ouvir? Não foi um castigo. Foi uma preparação. Eu tenho refinado sua audição, amolecido seu coração,
limpado a desordem de sua mente para que a minha voz de Deus pudesse se tornar inconfundível dentro de você. Você pensou que eu estava distante, mas eu estava moldando o discernimento espiritual. Você pensou que estava perdendo o rumo, mas eu estava lhe ensinando a direção divina que flui da paz, não da pressão. Hoje, eu declaro sobre você, seus ouvidos estão se abrindo. Sua paz interior está retornando. A renovação da sua mente já começou. Você não será mais jogado entre vozes, entre a dúvida e a fé, entre o medo e a confiança. Você permanecerá em clareza. Você caminhará com confiança, porque o meu Espírito sussurrará dentro de você: este é o caminho, ande nele. Você começará a perceber isso primeiro nas pequenas coisas. Na decisão silenciosa que você tomou precipitadamente, agora guiada pelo Espírito Santo. No momento em que a confusão tenta retornar, mas você sente uma força invisível, diga: fique quieto. Esse sou eu. Esse é o meu relacionamento com você, vivo e presente. Estou restaurando o que o barulho tentou roubar, sua confiança na sua própria capacidade de me ouvir. Eu o criei para viver guiado pela direção divina, não pelas circunstâncias. Você não é um andarilho no caos, você é uma criança caminhando em ritmo com seu pai. Estou removendo o peso da culpa e do medo. Você não viverá sob a acusação da voz do inimigo. O engano dele não soará mais como a sua consciência. Seus sussurros perderão o poder porque a verdade penetrou em seus ouvidos. Quanto mais você me ouvir, menos poder ele terá. Você acordará mais leve, pensará com mais clareza e respirará mais profundamente. Esse é o fruto da libertação da dúvida. Estou abençoando sua mente com clareza espiritual. Onde havia neblina, haverá visão. Onde havia confusão, haverá conselho. Você reconhecerá a minha voz de Deus não apenas na oração, mas em cada passo, e enquanto trabalha, quando fala, quando descansa. Eu o ensinarei a andar em constante consciência da minha presença. Você discernirá quando se mover, quando esperar e quando falar. E a paz que o acompanha silenciará o ruído da ansiedade que antes dominava seus pensamentos. Você sente a mudança agora mesmo? Esse calor suave em seu coração é o sinal de intimidade com o Espírito Santo. É a confirmação de que estou perto, de que não sou um Deus distante que grita dos céus, mas um Pai que fala de dentro. Prometi que nunca o deixaria, e agora você começará a vivenciar essa promessa não como palavras, mas como consciência. Você sentirá a minha proximidade em meio aos seus dias comuns, ao abrir os olhos pela manhã, ao caminhar por um lugar lotado, ao enfrentar uma escolha difícil. Minha orientação não parecerá mais um mistério, parecerá uma companhia. Todas as áreas da sua vida começarão a se realinhar com essa consciência. Em seus relacionamentos, eu o ajudarei a discernir motivações, palavras e momentos. Eu o ensinarei quando falar e quando ficar em silêncio, quando dar um passo à frente e quando deixar ir. Você não tomará mais decisões movidas pela emoção, mas pela revelação. Meu discernimento espiritual dentro de você se tornará mais aguçado do que nunca. Eu restaurarei a confusão que se instalou. Cada decisão tomada com medo será redimida pela fé. Cada momento que você acreditou ter perdido o meu plano será transformado em testemunho. Eu pegarei seus erros e os transformarei em lições que o levarão a um relacionamento mais profundo com Deus. O mesmo Espírito que antes parecia silencioso agora se tornará seu maior companheiro. Farei com que a minha voz de Deus ressoe em seus pensamentos, trazendo-lhe sabedoria até nos mínimos detalhes. Você reconhecerá que eu não sou apenas o Deus de grandes milagres, mas de orientação silenciosa, de graça cotidiana, de companhia constante.
Minha promessa não é que você nunca mais enfrentará confusão, é que a confusão não mais o dominará. Eu o encherei com uma mente renovada, capaz de testar e aprovar o que é verdadeiro, como falei por meio do meu apóstolo, discernir o que é bom, aceitável e perfeito. Você caminhará em clareza espiritual, capaz de separar a verdade do engano com facilidade, porque seu coração descansará na minha paz. Haverá momentos em que o mundo falará alto novamente. Quando o medo tentar surgir, quando a tentação chamar, quando velhos padrões retornarem. Mas, nesses momentos, lembre-se disto: minha voz de Deus será a quietude sob a tempestade. Você me ouvirá dizer: paz, aquieta-te, não apenas sobre as suas circunstâncias, mas sobre a sua mente. Você se verá imperturbável diante do caos, porque aprendeu a ouvir. E eu te abençoarei com aquilo que você tanto almeja, um coração firme. Você não mais oscilará entre a confiança e a dúvida. Você não mais perseguirá sinais, porque carregará a minha presença. Você não mais esperará por provas, porque a paz será a sua prova. Você acordará todos os dias sabendo que eu caminho à sua frente, ao seu lado e dentro de você. Esta é a minha aliança com você. Você conhecerá a minha voz de Deus, e nenhum estranho você seguirá. Como João 10:27 declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse versículo não será mais teoria, se tornará experiência. Você me ouvirá em seu espírito, e esse conhecimento o ancorará mesmo quando o mundo tremer. Estou ungindo seus ouvidos hoje. Na próxima vez que você orar, na próxima vez que pedir orientação, minha paz confirmará minha resposta. Quando eu disser espere, você não sentirá pânico, você sentirá segurança. Quando eu disser vá, você não sentirá medo, você sentirá alegria. Porque minha presença o guiará para toda a verdade. Seu propósito espiritual está despertando. Você não foi feito para viver perdido entre vozes conflitantes. Você foi feito para caminhar como alguém que conhece o tom do pastor. Esta é a visão única de salvação que estou lhe revelando, não apenas o perdão dos pecados, mas um relacionamento com Deus tão próximo que você não mais questiona se estou perto. Salvação não é meramente resgate, é comunhão. É ouvir o meu coração e saber que ele bate por você. Vocês me pediram sinais, agora eu lhes dou sensibilidade. Vocês imploraram por confirmação, agora eu lhes dou confiança. A partir deste dia, a voz do inimigo soará estranha para vocês. Vocês não mais confundirão a minha verdade com as mentiras dele. O campo de batalha dos seus pensamentos se tornará um santuário de paz. Receba esta bênção agora, a bênção da audição clara, da libertação da dúvida, da paz interior inabalável. Estou enchendo sua alma com uma autoridade serena. Você caminhará em sabedoria, amor e força. Seu relacionamento com Deus florescerá, sua mente será renovada, seu coração repousará em mim. Agora que você ouviu minhas palavras, fique em silêncio por um momento. Deixe tudo se acalmar, nos pensamentos, as emoções, as memórias. Sinta a calma que permanece após a revelação. Essa quietude não é vazio, é a minha voz de Deus repousando em você. É a prova de que eu falei, de que você ouviu e de que o discernimento espiritual começou a florescer em seu espírito. Você não é mais o mesmo. O barulho do mundo ainda tentará retornar, mas agora você sabe como se posicionar. Você experimentou a paz interior e não a trocará pela confusão. Você aprendeu que a direção divina não é um segredo a ser perseguido, mas um relacionamento a ser nutrido. Você descobriu que meu sussurro não é distante, mas constante e entrelaçado em sua respiração, em seu pensamento, em sua vida.
Esta é a bênção da intimidade com o Espírito Santo, caminhar pela vida sem adivinhações, mas guiado. Cada vez que você para ouvir, você fortalece seu relacionamento com Deus. Cada vez que você escolhe a paz em vez da pressão, a fé em vez do medo, a quietude em vez da pressa, você está provando que pode me ouvir. E eu continuarei falando, não através de trovões ou espetáculos, mas através da paz que excede todo o entendimento. Leve essa consciência para os seus dias. Quando a voz do inimigo tentar retornar, lembre-se, eu conheço o tom do meu pastor. Quando a dúvida sussurrar, responda com a verdade. Quando a ansiedade falar, silencie-a com a oração. Pois agora você aprendeu a ouvir a Deus, e isso será sua proteção, sua bússola, seu pão de cada dia. Se esta mensagem tocou seu coração, permaneça neste ciclo de escuta. Retorne amanhã. Deixe-me continuar lhe ensinando como caminhar com clareza espiritual, como viver com uma mente renovada. Cada palavra que você ouvir sintonizará seu espírito mais próximo do meu, até que o discernimento se torne tão natural quanto respirar. E ao fechar os olhos esta noite, sussurre isto mais uma vez, no selo da sua fé, o lembrete da sua promessa, 1111, me estou ouvindo. Então vá em paz. Pois a voz de Deus o acompanhará em cada momento que se seguir. Você me ouvirá na luz da manhã, nas horas silenciosas e até mesmo nos espaços onde antes se sentia sozinho. Eu estou lá, falando em silêncio. Siga a minha voz e você nunca mais se perderá. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.